O foco agora é em Fluminense e Lanús, mas a gente ainda tem coisa de Vitória e Fluminense pra gente poder falar. Eu sou Gabriel Amaral, seja bem-vindo aqui ao canal Raiz Tricolor. Vamos embora para mais um vídeo aqui do canal. Não se esquece do like e da inscrição aí embaixo. Se inscreva aqui pra dar aquela moral pra gente. Beleza? Vamos lá, tá? A primeira notícia é uma notícia que preocupou muita gente. O meu amigo Rodrigo Dias, lá do Ligados no Flu, deu uma informação nesse sábado, falando que, enfim, ele tinha recebido a informação de que o Nonato foi visto entrando numa clínica para, enfim, fazer exames no Rio de Janeiro. Não tinha mais detalhes, não tinha ali a explicação do porquê que era o exame, etc. E eu falei, muita gente ficou preocupada, porque, obviamente, você pode querer ou não querer o Nonato como titular nessa terça-feira. Mas ninguém vai querer que o cara não esteja disponível, porque o Nonato hoje, mesmo que você não queira ele de titular no Fluminense, acho que todo mundo vai reconhecer que ele é um reserva, seria um reserva importante também, é um cara que atua e que faz uma função ali bem importante também dentro do elenco. Pois bem, informação apurada pelo Vitor Lessa, que estava lá, né, do nosso grupo Jornada, lá diretamente em Salvador. Ele falou que o Nonato, de fato, passou por exames, tá, nesse sábado, e o diagnóstico foi uma tendinite, que é a famosa inflamação no tendão. O jogador levou uma pancada no pé direito no jogo contra o Lanús lá na Argentina, vinha fazendo um tratamento e tal desde então, mas aí fez exame e teve esse diagnóstico. O Nonato pode ser que jogue na sexta-feira, mas pode ser que não jogue. Ele é a famosa dúvida para o confronto contra os argentinos. Tá? Então fica aí o destaque. Acho que nesse momento, eu acho que independente da lesão ou não do Nonato, acho que era bem capaz de que o Renato Gaúcho já destruísse os 3 volantes para o jogo contra o Lanús. Tá? Já não fosse com essa escalação. Pode ser, inclusive, que fosse com 3 volantes. Aliás, que não fosse com 3 volantes, tirando até o Nonato. De repente, ou mantendo o Nonato, sacando o Hércules do time. Acho que o Martinelli era um pouco mais difícil dele fazer. Enfim, mas agora tá meio que explicado também o porquê que o Nonato acabou ficando no Rio de Janeiro. O Renato Gaúcho levou alguns titulares lá para Salvador, utilizou esses titulares, pelo menos 4 jogadores titulares foram utilizados em Salvador, né? Fábio, o Hércules e os 2 atacantes, o Canóbio e o Kevin Serna. E aí, bem, tudo pela necessidade da vitória. A gente no domingo à noite, inclusive, vai abordar aqui a questão do resumão da rodada. Agora, falando sobre o substituto do Nonato, provavelmente, se ele não jogar na terça-feira, já se especulava que o Lúcio Acosta pudesse ser titular, jogando em casa. Inclusive, o argentino não viajou para Salvador e pôde executar ali, normalmente, o seu treinamento, tá? Nesse final de semana. Deve estar nos trinques para poder ser titular na terça-feira. Provável time da terça segue sendo Fábio, Samuel Xavier, também que está recuperado, já vem treinando com o time e não viajou para Salvador, Thiago Silva Freitas, Genê, Martinelli, Hércules, que apesar de ter jogado, né? Martinelli, Hércules, Lúcio Acosta, e aí no ataque, Canóbio, Serna ou Soteldo e o Everaldo. O Soteldo não viajou para Salvador. Tá? Só vou deixar essa informação aqui para você ficar levemente desesperado. Quer uma informação para você ficar ainda mais desesperado? Desde que o Soteldo chegou ao Fluminense, essa informação está sendo até repassada por uma galera de uma maneira meio que equivocada. Desde que ele chegou ao Fluminense, desde que o Soteldo pisou no Fluminense, falou: sou o jogador do Fluminense. O Fluminense se disputou sem que o Soteldo entrasse em campo 13 partidas. Tá? Foram 13 jogos. Borussia Dortmund, o San Hyundai, Mamelodi Sundowns, Internazionale, Al Hilal, enfim, e aí vai seguindo até agora o jogo contra o Vitória. Foram 13 jogos, foram 9 vitórias e 4 empates. Se o Soteldo não entrou em campo desde que ele foi contratado, o Fluminense venceu 9 vezes, empatou 4 vezes e não perdeu nenhuma. Agora, se o Soteldo entrou em campo pelo Fluminense, aí a gente está falando de derrota pro Chelsea, pro Cruzeiro, pro Flamengo, pro Palmeiras, pro São Paulo, derrota pro Red Bull Bragantino, pro Bahia, pro Corinthians e pro Lanús. São 9 derrotas, 1 empate contra o Santos e só 1 vitória.
E aí, por isso que eu falei do dado tá sendo repassado meio errado, falando que nunca venceu com o Soteldo em campo. Até venceu. O Fluminense fez 1-0 contra o Internacional no Beira-Rio com ele em campo. Ele sai aos 15 minutos e o Fluminense ganha por 2-1. Então também não vou aqui mentir na estatística também, né? A estatística vai ser dada verdadeiramente. Tem uma vitória, um empate, 9 derrotas. A parada é essa. E aí, assim, por outro lado, um dado curioso, eu diria até que negativo, que é o fato de que todas as vezes que o Renato teve o Soteldo disponível para ser utilizado, ou seja, o Soteldo não estava lesionado ou suspenso, qualquer coisa do tipo, a maioria das vezes foi lesionado, ele usou o Soteldo. A exceção é só até ele usar a primeira vez, porque ele tinha o Soteldo disponível no banco contra a Internacional e contra o Al Hilal no Mundial. Nesses dois o Soteldo ficou no banco, mas ele não tinha estreado ainda. Ele estreia contra o Chelsea e a partir do momento que o Soteldo estreou pelo Fluminense, em todos os jogos que ele estava disponível, seja como titular, como contra o Cruzeiro, seja no banco, como contra o Flamengo, por exemplo, ele ou entrou, foi titular, né, jogou direto, ou então, se o Soteldo está no banco, desde a estreia dele, ele entra em campo. E isso foi em vários jogos, São Paulo, Red Bull Bragantino, Bahia, Santos, a Corinthians, Lanús. Todos os jogos que o Renato teve o Soteldo disponível, ele utilizou o Soteldo. E aí, pra terça-feira, acho que isso me chama a atenção. Ainda mais quando a gente vê a brincadeira que eu fiz até sobre Lavega e Lescano foi que, aparentemente, acho que o jogo contra o Vitória mostrou que Lescano e Lavega, assim, eles sabem correr, eles sabem, sei lá, tocar na bola, né? Eles conseguem dominar uma bola, parar e tocar. Porque, assim, um jogador que fica 4 meses sem brotar em campo, não sendo relacionado para a maioria das partidas, esse jogador me assusta, assim. Eu começo a achar que é um... A gente tava falando do Lescano, eu diria até mais do Lescano, porque o Lescano tem 21 anos. O Lavega é mais jovem, então, enfim, poderia ter mais dificuldade ali, mas o Lescano tem 21 anos. Não era uma questão. O Lescano já jogava futebol profissional no Paraguai, já tinha sido o melhor meia de um campeonato paraguaio. E começava a me assustar. Eu falei, cara, o que acontece pra um cara estar 4 meses sem pisar em campo? E eu, na terça-feira, o que mais me chamou a atenção foi que o Renato respondeu sobre o Lescano e o Lavega nesse jogo de agora, na coletiva lá no Barradão. Eu vou mostrar aqui só o iniciozinho da coletiva, só para chamar a atenção para um detalhe. Depois eu vou para a resposta do Renato sobre o Lescano e o Lavega lá no final, e vou voltar para a resposta que ele me deu lá em Lanús. Tá? Olha aí só. O iniciozinho da coletiva me chama a atenção, essa voz aí é do assessor de imprensa do Fluminense, o João Pinheiro. E assim, eu vou gravar em breve um vídeo falando porque o Renato são as piores coletivas que eu já cobri no Fluminense, tá? E em parte é por causa disso daí, ó. Ouve só o início da coletiva. Eu acho que, perdão, vocês não estavam ouvindo, né? Vocês não estavam ouvindo o iniciozinho, aí eu tive um problema aqui na placa de áudio. Agora vocês vão ouvir. A porta aí. Gente, vou só pedir o seguinte, enquanto estiver fazendo pergunta e respondendo, para a gente evitar conversa cruzada e som que atrapalhe, tá? Vamos dar início aí a... Isso é normal, tá? Só pra deixar... Eu vou destrinchar mais num vídeo em breve sobre isso, mas assim, isso é normal, então você não vai ter conversa paralela enquanto alguém tá falando, isso é até falta de respeito. Mas assim, é num nível meio bizarro, assim, de você pegar pra ajeitar uma câmera aqui de alguma coisa que saiu do ar e etc, e o Renato fica te olhando assim, ó. Você teve um tempão pra fazer isso daí, você vai fazer agora, enquanto eu tô falando? É desrespeitoso assim mesmo. Até porque, no geral, as pessoas que estão lá não têm um tempão. Porque o Renato chega 10 minutos depois do jogo, 12 minutos depois do jogo, então as pessoas não têm nem tempo de montar equipamento. É até meio desrespeitoso, mas eu quis botar esse início aqui só porque eu vou gravar um vídeo sobre isso. Vamos na pergunta que foi do Lessa, sobre o Lescano e Lavega. A pergunta do Lessa, ela até fala um pouco sobre o jogo contra o Vitória, né? Por que o Renato não decidiu, por exemplo, tirar o Germancano, ao invés de tirar o Lescano, ou até mesmo tirar o Lavega, ao invés de tirar o Lescano. Se revolta contra, na maioria das vezes, contra o benefício não vi. Já dava nação dos dois.
Hoje, você tinha falado do Lescano lá em Buenos Aires, né, da questão de por que ele não jogava, você falou de precisava de ritmo de jogo, o Lavega mais ainda, porque você entendeu que hoje seria uma boa oportunidade para os dois, inclusive juntos em campo, mas quando tem a expulsão, e aí você tem que tirar um jogador de frente, a minha leitura naquele momento fosse que você fosse tirar um atacante, um dos atacantes, e você tirou o Lescano. Eu senti que ficou um espaço muito grande no meio de campo para 2 jogadores que já estavam mais desgastados e 3 atacantes sem a bola chegar lá na frente, porque o Fluminense estava com dificuldade para sair de trás. Eu queria entender o que você pensou para tirar um meio em vez de um atacante naquele momento ali, inclusive um centroavante que estava lá, que era o Cano no caso. Bom, eu acabei de falar aqui para o teu colega, mas vamos lá, vou repetir algumas partes da pergunta dele. Em primeiro lugar, não podia ficar com 2 jogadores, o campo ficou maior, com 10 homens, 2 jogadores sem o ritmo de jogo, porque eu ia ter que fazer mais trocas. Eu estava jogando já com o Canóbio, que jogou o tempo todo na Argentina. Eu estava com o Guga, que jogou praticamente quase todo o tempo na Argentina. Eu estava com Eu vou falar da renovação do Guga já, mas assim, tava com o Guga porque quis também, né? O Júlio Fidelis mais uma vez entrou e foi melhor que o Guga. Hércules, que jogou o tempo todo na Argentina. Então essas coisas você tem que pensar. Eu Canóbio também, porque assim, Santi Moreno foi contratado, né? sou pago para pensar. Então estou te dando essa explicação que essas coisas você não enxerga. Eu acabei de ganhar esse sou pago pra pensar, e esse é o tipo de coisa que vocês não enxergam. Um grande argumento, se um dia eu fizer uma pergunta e o Renato for naquela tradicional de treinador quando tá sem resposta, que fala bem assim, não, você discorda disso aqui que eu tô falando? Por que você discorda? E aí eu já tenho fixo na minha cabeça agora que eu pensei, não. Você falou numa coletiva lá atrás que você que é pago pra pensar, eu sou pago pra fazer pergunta. E você, eu vou meter essa, tá? Tô avisando. Alô, Renato, se vier com essa pra cima de mim, vai tomar essa daqui. E eu sou pago para enxergar. E além do mais, no momento que eu tiro o Lescano, que poderia fazer a substituição que você falou, mas tirando o atacante, eu pensei diferente. Eu vou tirar o Lescano, vou ter 2 jogadores velozes pelo lado, porque vai ter espaço para o nosso contra-ataque, para a gente jogar, para a gente também dar trabalho para a defesa do Vitória. No momento que eu tiro um atacante, eu estou chamando o adversário para dentro de mim. Interessante ouvir isso também, porque assim, nessa daí eu concordo com a explicação que o Renato tá dando, ela é plausível. Eu discordo um pouco dela, eu acho que tinha que ser tirado um ponta e deixar, mas vou deixar 2 jogadores ali com um ritmo de desempenho. Pô, tirava o Lavega depois também e colocava mais alguém pra preencher meio de campo, poderia ter feito isso. Acho que o Fluminense perdeu o jogo ali naquele meio de campo. Mas é interessante, ó, o Renato tá falando que no momento que ele tira um atacante, ele chama e bota um zagueiro, ou bota um defensor, ele tá chamando o adversário pra cima dele. Vamos ver como vai ser isso em outros momentos, né? Em momentos que ele fizer isso de fato pra se defender e segurar o resultado, se ele vai ter chamado também o adversário pra cima dele. E eu estava com 2 jogadores muito técnicos no meio, que era o Hércules e o Otávio, e eles estavam bem no jogo. E a gente tinha um escape pelos lados. Então no momento que eu tiro, perdi um homem no meio? Sim, perdi um homem no meio, mas em compensação tinha mais um jogador no ataque. Então o treinador tem que pensar em tudo. E até porque, dessa forma, nós estivemos bem, nos defendemos bem, porque os 2 laterais do Vitória apoiam bastante. Não nos defendemos bem, porque o Fábio teve que fazer uns 3 milagres no final. E eu tinha que ter esses meus atacantes para acompanhar eles. Então deu certo, podia ter dado errado, mas deu certo. Eu acho que o mais importante de tudo foi que a gente conquistou, volto a repetir, 3 pontos importantíssimos. Aí ele vai desvirtuar do assunto que eu quero falar aqui. Quero falar de Lescano e Lavega. Eles entraram em campo nesse jogo e olha a resposta que ele deu em Lanús, terça-feira, sobre o Lescano. Essa daí, ó, é a coletiva lá em Lanús, há 4 dias atrás. Sobre o Lescano especificamente, há 2 meses atrás, você respondeu que ele precisava de tempo e desde então ele não entrou mais em campo. É um jogador que obviamente veio novo para o Fluminense, veio do Paraguai, mas o que aconteceu nesses últimos 2 meses que ele não teve mais tempo em campo? Porque é um jogador que a torcida fala muito com a gente sobre aquela sua resposta lá de trás e como desde então ele não teve mais chance. O que falta para o Lescano entrar em campo? O que falta para o Lescano entrar em campo? Essa pergunta foi feita terça depois de um jogo, ou seja, quarta eles não treinaram, voltaram para o Rio, quinta treinaram, sexta já foram para Salvador. O problema é que a cada 3 dias a gente tem uma decisão, né? Que a gente tem 10 jogos para poder ganhar 2 jogos. Toda hora é uma decisão. Então, no momento, estou dando mais atenção para os jogadores que têm o ritmo de jogo. No momento que eu cheguei, eu falei para vocês, tanto o Lavega quanto o Lescano, a gente precisava corrigir eles, lapidar eles em certos momentos, e na hora certa as oportunidades iriam aparecer.
Infelizmente para eles agora é botar eles nessa pegada que a gente está cada 3 dias, jogos pegados, tanto na Copa do Brasil como foi, no Campeonato Brasileiro e mesmo na Sul-Americana, sem ritmo de jogo, daqui a pouco vocês vão criticar demais os jogadores. Então, no momento que eu estou tendo paciência, pode ter certeza com eles e com vocês, pode ter certeza que na hora certa eles vão ter as oportunidades. E aí vocês vão poder observar. Agora, o que não pode é vocês acharem que vocês conhecem mais do que o treinador que está lá todo dia com os jogadores. O treinador só pode colocar 11 jogadores em campo e pode levar 12 para o banco. Eu estou com 30 e poucos jogadores. Eu tenho dificuldades hoje em dia até para fazer o banco. Hoje, por exemplo, o Keno ficou fora do banco. O Sandy, que você citou ali, que ele nem viajou, eu estou tendo o maior cuidado com ele, justamente por isso. Para que eu não coloque em campo todos os jogos e daqui a pouco as pessoas começam a criticar ele. Nós estamos lapidando o Sandy, é um jogador que precisa. Aí ele começa a responder sobre o Santos Moreno. Eu só quis, acho que é interessante só eu pontuar rapidamente 2 coisas. Primeiro, o que aconteceu de terça para cá, que a sequência de 3 em 3 dias a gente ia trucidar os jogadores se eles fossem para campo, eles foram a campo e a gente não trucidou. Qual que foi a diferença, qual que foi a mudança que fez ele entrar em campo hoje, depois de tudo aquilo. Mas a que mais me chama a atenção de verdade, assim mesmo, é quando ele diz que a gente não pode achar que a gente conhece mais do que o treinador. Pelo amor de Deus, eu não vou achar que eu conheço mais de futebol do que o Renato Gaúcho. Mas o fato de eu ter perguntado, ele nunca ter colocado o Lescano, e parece que ele tá simplesmente virando e falando, vocês não queriam ver o cara? Então aí o cara em campo. Óbvio que é uma situação atípica, ele teve que fazer 2 mexidas no primeiro tempo, mas assim, o primeiro pensamento dele, a primeira ótica dele foi colocar Lavega e Lescano no primeiro tempo do jogo contra o Vitória. Não deixa de saltar aos olhos essa questão, né? Porque aí você pode falar assim, mas vocês não estão satisfeitos nunca? Reclamava que ele não colocava, aí ele colocou, vocês estão reclamando? Não tô reclamando. Eu, inclusive, sempre falei aqui. Eu acho que um treinador tem todo o direito de pensar errado, de pensar em algo que não funcionou. Eu quero coerência, eu quero pensamento coerente. O Renato foi bem incoerente em toda essa levada de Lavega e Lescano. E, em geral, assim, o Lescano muito menos, né? Porque tem a expulsão do Igor Rabelo, acaba ferrando ele depois, tem que sair. No caso do Lavega, achei um jogo ok, não achei nada de muito assim, absurdo. Teve o gol foi bem marcado, acho que foi até ele deu um mole naquele gol, que é se ele dá uma seguradinha, ele acha que aquele desespero de estar muito tempo sem jogar, aí acho que ritmo de jogo faz diferença. Tá muito tempo sem jogar, aquele ímpeto acabou correndo antes e estando impedido, mas a finalização foi muito boa, então acho que valem os elogios. Agora, falando sobre coerência, uma coisa que pra mim ficou incoerente, já passou bastante o assunto, mas acho que é justo eu pontuar aqui só, é a renovação por 4 anos do Guga. Anunciado pelo Fluminense que o Guga renovou por 4 temporadas. Desculpa, gente. A única ótica para renovar por 4 temporadas com o Guga, se a análise hoje for de que o Guga vai ser o lateral do Fluminense por pelo menos, talvez no próximo ano e em 2027 ali. No básico seria isso. Porque 4 anos de contrato hoje, pro que o Guga apresentou até agora, eu não acho que o Guga faz uma péssima passagem pelo Fluminense. Já falei isso algumas vezes aqui, não acho nem que é ruim. Acho que a passagem do Guga pelo Fluminense, ela é abaixo da expectativa que a gente tinha. E porque a nossa expectativa era alta. A gente tinha uma expectativa alta no Guga, sempre se teve uma expectativa alta nele, na carreira dele, e ele não conseguiu corresponder a essa expectativa criada, talvez por a gente mesmo. A gente criou essa expectativa alta por um lateral que era do Avaí, que foi convocado para a seleção brasileira de base, era um lateral especulado até para ir para a Europa, teve proposta do Flamengo, preferiu o Atlético Mineiro, foi campeão no Atlético, mas nunca sendo titular absoluto. Só que o problema é que a gente mirou cá em cima. O Guga não tá chegando aonde a gente mirou, o defeito pode ser nosso, né? Mas, mais uma vez, contra o Vitória, o Guga fez uma partida normal. Assim, o Guga ele oscila muito, ele tem partidas muito boas. Levou uma nota 10 nossa do Jornada, por exemplo, contra o Vasco, naquele golaço, mostrando um jogador muito importante, até mesmo em clássicos. E levou uma nota 0 contra o São Paulo. Tem partidas muito ruins e tem partidas normais. Só que isso acontece dentro de uma mesma temporada, pelo menos umas 6, 7 de cada extremo. E isso eu não acho que seja o ideal. E, claro, o principal, falar de Júlio Fidelis. A gente tem um lateral hoje de 18 anos que, obviamente, não, no olhar inicial não está pronto para ser titular de uma Série A, para ser importante. Gabriel, não, mas ele seria reserva do Samuel Xavier. Pô, se eu não confio no Malandro para poder ser titular, eu não posso ter ele no banco. Porque a qualquer momento o Samuel Xavier, que é um cara que se lesiona bastante, apesar de ser um ídolo, acho que do Fluminense, dessa geração, dá para colocar ele nesse rol de jogadores já muito importantes, já muito relevantes do Fluminense, se lesiona bastante, é um problema que ele tem. Então, o Júlio Fidelis, no geral, não estaria pronto. Mas assim, a cada jogo que ele entra, ele mostra que ele tá.
Isso é o que me surpreende. Ele mostra que ele tá óbvio, quero ver tendo uma sequência, enfrentando adversários mais difíceis, começando a ser conhecido pra eu julgá-lo não só como um lateral de 18 anos. Só que essa renovação do Guga parece que dá uma freada nesse ímpeto do Júlio Fidelis, né? Vamos ver como é que vai seguir isso, se o Fidelis vai renovar, se vai ficar, se vai esperar o tempo dele. Mas essa renovação de 4 anos de fato me incomoda. Não pela renovação com o Guga. Como eu falei, renovar por mais um ano, talvez 2. A gente tinha algum debate, tinha alguma discussão sobre alguma coisa, por mais que um fosse contra, o outro fosse a favor. Por 4 anos, fica difícil de achar muitos argumentos a favor de uma renovação dessa. É isso. Não se esquece de deixar o like aqui embaixo, se inscreva no canal. Terça-feira tem Fluminense e Lanús no Maracanã. E vamos embora para essa classificação. Tamo junto, até a próxima. Valeu.